Nobres acadêmicos e nobres acadêmicas, hoje nós vamos tratar de direito constitucional, controle de constitucionalidade. Nós vamos verificar quais são as modalidades, começando pelo controle de constitucionalidade concentrado. O controle de constitucionalidade concentrado, como o nome já diz, concentra em apenas um órgão, que é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. Então o STF, como guardião da Constituição, ele vai exercer o seu trabalho de verificar como está indo o andamento da legislação infraconstitucional, bem como na própria Constituição. Porque também é possível que existam emendas constitucionais que entram em vigor e que possa ser objeto de inconstitucionalidade. Então, o controle concentrado exercido pelo único órgão, o Supremo Tribunal Federal, a função dele é para fazer esse controle de constitucionalidade, tanto da própria Constituição como das normas infraconstitucionais, como, por exemplo, legislação federal e legislação estadual. Um exemplo que eu posso dar para a utilização do controle concentrado são as famosas ações direta de inconstitucionalidade ou ação direta de constitucionalidade. Esses são os exemplos adotados, onde alguém com capacidade processual para tanto ingressa com uma ação no judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal, pleiteando ou a declaração da constitucionalidade de uma norma ou a declaração da inconstitucionalidade de uma norma. Temos que ter em mente que esse tipo de ação apenas é para tratar da lei em tese, ou seja, não estão se discutindo a aplicação da lei num caso concreto. Apenas utiliza-se a lei em tese e analisando a lei em tese se ela é possível de ser constitucional ou inconstitucional. Assim, o objeto principal desta ação é a própria lei. Quem entrou com a ação, com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, está pleiteando que aquela lei em tese é inconstitucional. Ficando bem nítido na mente de vocês que o objeto principal da ação é a própria norma, para mim é o que basta. Compreendam sobre isso. Agora nós vamos tratar quais são as partes com legitimidade ativa para poder ingressar com as ações diretas de inconstitucionalidade, que é o nosso exemplo que foi dado nessa aula. Podemos observar no artigo 103 da Constituição quem tem a capacidade processual para poder ingressar com as ações, para discutir em tese uma lei. Por exemplo, temos o Presidente da República, ou a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados. Também pode ocorrer o Governador de Estado, Procurador-Geral da República, enfim, e alguns outros órgãos que estão previstos no artigo 103. Pessoal, preste atenção. O rol do artigo 103 é taxativo. Apenas quem está inserido no artigo 103 é que pode entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade. Enfim, temos que ter em mente os efeitos que as ações têm. Quando julgado pelo Supremo, o Supremo vai definir os efeitos da ação. Regra geral é ex tunc, efeitos ex tunc. Aquela norma jurídica, caso seja declarado a inconstitucionalidade dela, ela nunca existiu no mundo jurídico. Então, desde a origem da norma, ela é anulada no mundo jurídico. Essa é a regra geral. Entretanto, o próprio Supremo pode fazer a modulação, entender e compreender que pode trazer prejuízos anulando a norma desde a sua fundação, desde a sua criação. Então, o próprio Supremo pode definir a partir de quando que vai surgir o efeito da sua decisão, se é desde o passado ou a partir do momento do julgamento em diante. Isso é a modulação dos efeitos da sentença, da decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outro detalhe de uma ADIM é que tem efeito para todo mundo, ou seja, para toda a população em geral. Não é para apenas as pessoas vinculadas ao processo. Então é efeito geral. E outro efeito também é vinculante. A decisão do Supremo está vinculando o Poder Judiciário nas suas decisões. Então, um juiz de uma primeira instância, quando for analisar sobre a constitucionalidade ou não de uma norma, tem que verificar o que o Supremo já decidiu, porque a decisão do Supremo vincula a decisão das demais instâncias. Por enquanto é só, aguardo vocês para o próximo vídeo.